que é para você. Agora, eu queria falar para vocês sobre esse livro aqui, ó. Esse é terrível. Fala tudo sobre o Wikileaks. Isso acabou de sair. É a guerra de Julian Assange contra os segredos de Estado. É do Dave List e Luke Harding. Agora, o livro mostra todo o affair do problema. Eu estou até pensando em colocar alguns dados dele dentro de um verbete que talvez eu vá escrever, que é a revelação extramuros da comunicologia. Isso aqui é uma revelação extramuros, que é a revelação dos segredos de Estado, principalmente dos Estados Unidos. Mas aqui é incrível. Por exemplo, em Crescente há mais bancos de igreja do que habitantes. É um dos lugares que eles têm lá com os negócios. É muito bacana essa relação que fizeram. Tem mais banco de igreja do que habitantes. Quer dizer, então, alguns bancos devem ser para consciência. Né? Eu não sei. Agora, ele fala muito da Overseas Telecommunication Commission. Fala também da Wars Against Nuclear Killers. Quer dizer, um negócio contra os assassinos nucleares. É uma instituição. Agora, tem também o Chaos Computer Club, quer dizer, o clube de computação do caos. Agora, tem também aqui a privacidade muito boa. É Pretty Good Privacy. Isso também é uma instituição. Tem um monte desses nomes de instituição que você não encontra nem nos dicionários de informática. Tem também o roteador Cebola, que é abreviado para Tor, T-O-R, o roteador. Esse aí tem alguns aí que conhecem. Né? Agora, a revista People pagou 10 milhões de dólares pelas fotos do bebê do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Tudo está falando, põe tudo aqui. Agora, tem o MMI, que é a Iniciativa das Mídias Modernas, que é um dos grandes também aí internacionais. Agora, junto com isso, no maior vazamento da história, a gente vê o seguinte, que isso foi o sonho do historiador e o pesadelo do diplomata. É o Timothy Garton que falou. Agora, andar falando também é um mosaico incomparavelmente detalhado da vida e da política do início do século XXI. A revelação de coisas que os cidadãos têm direito de saber. Diplomatas veteranos estão acostumados a conduzir as discussões mais delicadas extra-muros. E nem todos são pegos de surpresa por essas revelações. Agora, foi pelo rabo. Diplomatas americanos estão sendo solicitados a fazer coisa que normalmente se espera de espiões de baixo escalão. Isso é terrível mesmo, que a gente está vendo aí. O rei Abdullah da Arábia Saudita encorajou os Estados Unidos a atacar o Irã e destruir o programa nuclear do país. Existe uma ansiedade de Israel em preservar o monopólio nuclear na região. A Rússia se transformou num estado praticamente mafioso. Eu falo isso há anos, que a gente sabe dessa história. Em que não se pode diferenciar entre as atividades do governo e dos grupos do crime organizado. O crime organizado aqui no caso chama CO, crime organizado, CO. Para muitos, as revelações do Wikileaks sobre a Rússia foram as mais intensas que já aconteceram em qualquer época. Tem uma reunião que o cara fez, o Kadyrov ofereceu notas de 100 dólares aos dançarinos e deu ao feliz casal um presente pouco comum, um bloco de ouro de 5 quilos. Presente de casamento, bloco de ouro de 5 quilos. Agora, eles aqui estão falando que a Pfizer é a maior empresa farmacêutica do mundo, ela também entrou nisso aí. Teve gente que indicou o Julian Assange fosse para o Prêmio Nobel da Paz. Agora,
O Berdimuhamedov não gosta de pessoas mais inteligentes que ele. E como ele é muito inteligente, não é muito inteligente, a fonte lá diz, ele desconfia de muita gente. Isso aqui está falando de onde é o cara. Ele chama Gurbanguly. É do Turcomenistão. Sai dessa. Agora, a Tunísia foi a primeira revolução feita a partir do Wikileaks. Você sabe que a Tunísia mudou o cara lá por causa deles. Julian Assange acabara de se transformar no São Sebastião da era da internet. O mártir perfurado pelas muitas flechas dos incrédulos. Agora, tem aqui uma série de condições. Uma das coisas mais bravas que tem, que estão falando aqui do ogro soviético, aquele homicida, que é o Laurent Beria, que eles falam aqui que o cara era terrível, né? Você sabe que ele era o comissariado do povo para assuntos internos. A polícia secreta do Partido Comunista foi um dos homens mais temidos da União Soviética na época do Stalin. E foi quando se matou mais gente no mundo, né? Foi na época do Stalin. Agora, tem aqui, então, uma série de condições, é o livro que fala mais desse processo. Agora, junto do Wikileaks já tem a Indo-Leaks, a Brussels Leaks, a Balkan Leaks, a Thai Leaks e a Pinoy Leaks. E fora outros, tem outros aqui que eu não coloquei tudo junto aí. Agora, eles falam do cyber analista e tudo quanto é livro de cyber, saiba isso, saiba aquilo, eles explicam tudo. E no fim, eles têm algum dos telegramas que causaram mais espécie, mais problemas internacionais. De modo que esse livro aqui é um livro sério como documentação e quente, porque alguns meses depois do fato ocorrido, ele foi lançado. Ele foi lançado agora recentemente no Brasil, sabe? Se alguém quiser dar uma olhada dela, está aqui, só depois de devolver. Esse livro, ele tem tudo a ver com o tema, né? Sobre a autenticidade consciencial. Então, é por isso que a iniciativa dele... Estou falando para você porque está dentro da sua linha de manifestação. Que faz a quebra da censura. Eu sou contra esses hackers, porque a maioria deles são ilícitos e negativos. Mas nesse caso aí do nosso amigo, ele é dúbio. Ele tem uma parte boa e tem uma parte ruim. Mas agora que um fato igual esse eu acabo aplaudindo, eu sou obrigado a aplaudir pelas circunstâncias. Eu que conheço as coisas lá, vi as coisas, até conversei com gente Pentágono, não sei como é que é isso. Negócio de CIA, FBI, eu sei como é que é isso. Então, quando eu vi que isso estava ocorrendo, eu comi uma manga madura, em homenagem. Achei que foi o máximo. Tony, parabéns pelo verbete, a começar. E eu queria saber aqui na fatologia, na segunda linha, a autocrítica honesta e relacionar essa autocrítica honesta com a terceira linha, no final da última linha aqui, a eliminação dos autoenganos e distorções cognitivas. Porque qual a dica que você dá para a gente ter uma autocrítica honesta, sendo que muitas distorções, né, a gente tem distorções cognitivas. Então, como conseguir isso? Como conseguir pegar os nossos próprios autoenganos, as nossas autocorrupções? Acho que a primeira coisa é você fazer uma metacrítica, você criticar a sua crítica, para ver se você não está fazendo uma crítica tendenciosa, você não está puxando a brasa para você defender algum traço seu que você quer proteger. Né? Então, este seria um primeiro ponto que eu acho que ajudaria bastante. Então, ver a tendenciosidade da autocrítica, para ver o teor de honestidade que ela possui. E uma outra coisa aqui, você falou das distorções, eu acho importante estudar na teoria cognitivo-comportamental, quais são essas distorções, esses pensamentos automáticos. Por exemplo, a catastrofização, né? A pessoa que vê tudo como uma catástrofe, a desqualificação do positivo, então ela vive várias coisas positivas na vida dela, mas ela não qualifica aquilo, ela menospreza, né? Então, a vitimização, são alguns tipos de pensamentos. Se você passa a conhecer e estudar esses pensamentos, na teoria cognitivo-comportamental mesmo, isso vai ajudar na hora de você fazer essas autocríticas. Você vai identificar, vai acionar o alarme na hora, opa, isso aqui é um pensamento automático.
Tony, aqui na página 15, lá em cima, na paradoxologia, você pode falar mais do último paradoxo? Paradoxo de mentir pela manipulação retórica de verdades isoladas. É isso? Então veja bem, a pessoa pode falar uma série de mentiras dizendo algumas verdades ou meias verdades. Então, através da oratória, através da retórica, né, da eloquência, um orador, por exemplo, uma pessoa que está falando alguma coisa para um grande público, ele pode omitir certas informações e mostrar apenas uma faceta, aumentar essa faceta que ele quer, digamos assim, exaltar dentro do seu discurso. Então, dessa forma, você pode falar uma série de absurdos somente utilizando pedaços, uma colcha de retalho de verdades. Então, isso é muito usado do ponto de vista de política, de liderança, então, para manipulação do povão. Isso é uma condição muito séria de a gente pensar dentro da autenticidade. Tony, no B aqui, por favor. Na página 15, perfilologia. Na primeira linha, elencologia. A consinha autêntica, o indivíduo genuíno e o sujeito fidedigno. Poderia dar exemplo, por favor? A pessoa autêntica. Então, é aquela pessoa que fala sobre si de uma forma aberta, tranquila, ela expõe a sua própria intimidade, a sua realidade íntima, e aquela fala, aqueles exemplos que ela comunica, são recheados de energia. Então, é uma fala recheada com energia. Há uma autenticidade, uma veracidade naquilo que ela comunica. E existem aqui, esses perfis podem ser considerados, de uma certa forma, até sinônimos, né? A pessoa verdadeira, que prima pela verdade naquilo que ela comunica, né? O sujeito fidedigno. Então, isso a gente pode ver em vários casos onde a pessoa ela está, de fato, exteriorizando a sua intenção, ela está mostrando aquilo que ela está pensando para os outros, sem nenhum tipo de mistificação, sem nenhum tipo de hipocrisia, né? Então, ela expõe aquilo, de fato, que ela é. Ela exterioriza a consciência dela para que os outros possam perceber com mais clareza. Então, isso você pode ter, por exemplo, dentro da consciência terapia, dentro da consciência cobaia, na conscienciometria, né? Existe uma série de situações onde isso pode ser visto, ser